Vamos lá, pessoal. Vamos então iniciar nossa aula de hoje com a correção dos exercícios que nós temos aí, tá? Nós temos os exercícios 21 e 22, que foi da semana passada, para fazer a correção, tá? Isso referente, tem ácido carboxílico, tem éter e tem éster também, tá? Então vamos lá. Nessa primeira questão, é assim. Eu quero que você informe o composto em que você pode observar. Primeiramente, você tem que saber de que composto, de que função orgânica está se falando, tá bom? Então, se você observar no final da ramificação ou no início, que nós temos duas, você vai ver isso, isso que vocês estão observando, tá? Vocês desculpem essa explosão de mensagem aí em cima, é porque ontem eu participei de uma live, né, na parte técnica. Então, de uma loja, e aí a compra que foi feita ontem, aí os pedidos estão bombando, né? Pagamento, essas coisas. Por isso que tá aparecendo esse negócio aí, tá bom? Mas se incomodar, vocês dizem que eu desinstalo aí no tablet e o Instagram. Então, veja bem, se vocês estão vendo aí circulado, isso aqui é uma carboxila. Carboxila, tá certo? E o que é uma... Ah, antes que eu continue. Pessoal, por falar em live, para quem gosta aí para quem precisa comprar, gosta de comprar roupa, tal, num precinho legal, eu vou fazer uma propaganda, um merchan, tá certo? Gosta de comprar roupa, tal, para loja feminina. Tem masculino também, mas é mais feminina. É uma loja online, né? Roupa de dormir, de malhar, lingerie e tal. Os meninos que quiser comprar para as namoradas também, estão os preços legais, tá? Então, quem quiser, ó, é Belly. É só procurar no Instagram, Belly. Vocês vão encontrar, certo? Fazendo merchandise aí. Bem, voltando à nossa aula, né? Mas, eita, esse professor tá querendo, né? Enrolar. Então, isso é carboxila, tá certo? Essa carboxila. Na extremidade, a gente viu que quando está na parte de dentro é éster. Mas quando está na parte da extremidade, isso vai ser um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E o nome do ácido carboxílico, tá? Primeira coisa que você tem que colocar, tá certo? É a palavra ácido. Então, só por isso você elimina letra A, letra B, letras D e letra E. Resposta, letra C. Só por isso, só porque não tem a palavra ácido, você já elimina quatro alternativas. Já fica só com a alternativa correta, que é a letra C. Só para garantir, X são 6 carbonos, você conta aí. Um, vou anotar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 carbonos. Então é X. Porque entre os carbonos só tem ligações simples, certo? Dioico, oico é porque é ácido carboxílico. E di porque são duas carboxilas. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aí? Sobre essa questão, alguém tem alguma dúvida? Não, de boa? Não, não. Bem, essa quarta. Diz assim: a substância usual, conhecida como ácido pelargônico, é encontrada em um vegetal do gênero Pelargonuim. O nome se origina da palavra grega pelargos, que significa cegonha, uma vez que esse vegetal apresenta cápsulas cuja forma lembra uma cegonha. Esse ácido tem fórmula na qual vocês estão vendo. O nome dele. Se você observar, esse ácido está condensado, certo? Está condensado.
Como assim, professor? Condensado. Ó. Só aqui você já tem 7 CH2. Só aí, certo? Com mais um do lado direito, 8. Com mais um do lado esquerdo, 9. Não é à toa que em todas as alternativas você vê o non, certo? Non é porque são 9. Maravilha. Isso que você está observando aqui, que eu estou colocando de azul, certo? Isso que eu circulei de azul, se você observar, é a fórmula condensada, né? De C dupla O, OH. E o que é isso? É um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, qual é o final? Qual é o sufixo final? Óico. Ácido metanóico, etanóico, butanóico, propanóico, pentanóico. Então, se é óico, você já elimina D, E, B, C e a alternativa vai ser letra A. Dúvidas? Não. Então, vamos lá. Questão 42. Algumas indústrias de laticínios introduziram recentemente no mercado o leite ômega, um tipo rico em gorduras poliinsaturadas. O ácido linolênico, um ácido ômega 3, né, em virtude de sua insaturação, apresenta a estrutura abaixo. Eu quero saber como é o nome oficial desse ácido. Primeira coisa é você numerar. Você ia numerar aí pela esquerda ou pela direita? Sim, pessoal, vocês iam numerar pela esquerda ou pela direita? Se você observar, do lado direito C, O2H, também é uma outra forma de representar C dupla O, OH. Ou seja, isso é um ácido carboxílico. As próprias alternativas, você vê que começa com ácido, tá? Então você numerava. Ó, um, tem um carbono. Aí, nessa parte que eu estou circulando aí, tem 7. Aí você conta um mais 7, 8. Aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não é à toa que as alternativas você tem octadeca. Octadeca são justamente 18. Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa é só perguntar. Aí, você vai fazer, né? Então, ácido octadeca. Beleza, todo mundo tá igual. Aí, depois disso, pessoal, que você vai observar a octadeca, octadeca, você tem que ver quais são as posições dos carbonos que contêm as duplas. Isso é o que vai diferenciar de uma alternativa para outra, certo? Outra é o final. O final tem que terminar em óico. Não é ácido carboxílico? Ácido carboxílico termina em óico. Então você já cancelava, né, de cara a letra C, porque não termina em óico, e letra E, porque não termina em óico. Tá? E agora você vai ver as posições. Quais são as posições das duplas? Então você vem 9, 12 e 15. Depois você numerou, fica fácil. 9, 12, 15 dá a alternativa letra B.
Perguntas? Então vamos lá para a próxima. Questão 43. Essa questão 43, ela diz o seguinte: o cloral, tá? Cloral, usado na fabricação do DDT, que é um inseticida, né? É muito poluente, ele é cancerígeno, ele causa uma bagaceira de coisa, tá? E ainda hoje é usado, mesmo comprovado que ele causa tantos problemas aos seres humanos, às plantas, aos animais, ao meio ambiente em si, mas ele ainda hoje ele é usado, tá? Tem essa fórmula química, eu quero saber como é o nome desse composto oficial. De cara você já vê aí o ácido carboxílico, né? C dupla OH. Se você vê C dupla OH, já sabe que é um óico, né? Tem que terminar um óico, certo? Se ele pede, ó, oficialmente, você nunca pode colocar ácido acético, como está dizendo aí na letra A. Não pode, porque se é oficial, tem que usar metanóico, etanóico, butanóico, pentanóico, certo? Sendo assim, a letra A está errada. E, consequentemente, a letra B, C e D está errada porque não tem um ácido. Então, a resposta correta vai ser letra E, certo? É tricloro, porque tem três átomos de cloro, né? Você tem um átomo, dois e três de cloro. Então, tricloro. Et, porque são dois carbonos, certo? An, porque entre os carbonos tem ligações simples. E óico, porque é um ácido carboxílico. Perguntas? No. Para o próximo. Dá o nome agora dos seguintes éteres. Éteres, tá? Então, lembra como é que a gente nomeava o éter? A gente pegava o radical menor, radical maior, né? Radical menor com óxido e o outro como se fosse um hidrocarboneto. Então, da letra A, quem é o menor? Da esquerda é o menor. Então, são dois. Et mais ox, etox, etox. Do outro lado, eu tenho três carbonos, tá? Três carbonos. Eu levo em consideração como se fosse hidrocarboneto. Então, prop, só ligações simples, an, hidrocarboneto O. Então, fica etox propano, certo? Etox propano fica aí como sendo da alternativa letra A, esse composto da A. O B, eu tenho iguais, ó, um em cada lado, certo? Então, se eu tenho igual, um em cada lado, um é met, certo? Um vai ser met. Mais ox, metox. Como eu só tenho um carbono do outro lado, né? Levando em consideração o hidrocarboneto, então fica metano. Metox, metano. Fizemos esse exemplo quando eu fui explicar. O outro, a letra C, o que é mais simples é o que está à esquerda, né? Está à esquerda. Então, como é que vai ficar esse composto? São dois carbonos, et, seguido do ox. Então, metox. E o nome desse composto como hidrocarboneto, se fosse radical, era fenil. Mas hidrocarboneto, você vai colocar aí benzeno. Então vai ficar etox, benzeno. Dúvidas? Não.
Eita, que parece só tem uma pessoa participando, os outros estão tudo caladinho, né? É que a gente tá escrevendo no chat. Agora, leseira minha, desculpem vocês, porque o meu chat estava estabilizado, estava parado e eu não estava vendo o que vocês estavam escrevendo. Foi leseira minha, desculpem. Tava só na primeira, como se tivesse só duas ou três pessoas falando, e o restante tudo. Oh, Jesus. Vamos lá, 16. Agora sim vou acompanhar direito. 16 eu tenho as fórmulas, aliás, eu tenho os nomes e quero que você coloque a fórmula química, tá? Então, 16, vou colocar aqui do ladinho, letra A. Ele diz metoxsec-butano. Metox é porque é um carbono só. Então você tem H3C. Ox é porque é éter, então tem o oxigênio dividindo. Do outro lado é sec-butano. Essa é a história de sec-butano. Butano são quatro carbonos e ele colocou aí sec-butano porque a ligação está no carbono secundário. Então fica H3C, C, H, CH2, CH3. Ok? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Então fica assim, tá? Essa é a letra A. Letra B. Éter dietílico. Éter dietílico significa que tem dois etil. Um etil de um lado do oxigênio, o outro etil do outro lado. O que é etil? São dois carbonos, certo? Então, radical que tem dois carbonos. Então, H3CO. Opa, faltou o outro, né? H3C, CH2O, CH2, CH3. Tá? Alguma dúvida? Não. Vamos lá, então. Letra C. Tem éter metil-etílico. Metil-etílico significa que é um carbono de um lado, né, com metil, e o outro com metil do outro lado, né? Metil-etílico é o nome usual. Então, metil, eu começo com H3C, O, e o etílico, que é CH2, CH3. Pronto. Com isso, a gente fez a 16ª. Beleza? Vamos para a próxima, então. Questão 69. Nesta questão 69, tem um composto, eu quero o nome dele. Como é que você vai fazer? Ó, você tem que verificar quem é um radical menor e quem é um radical maior. Se você observar, o lado direito só tem dois. Ele vai ser o menor. E o lado esquerdo, ele tem quatro. Se ele tem quatro, então ele vai ser o lado maior, certo? Se é o lado maior, certo? E ele só tem o oxigênio, aí tem as alternativas. Vamos lá, ele fala, letra C, butanoato de etila. Butanoato de etila é um éster. A gente não está trabalhando com éster. Isso é um éter, não é um éster. Então não pode ser a letra C, tá? É interessante que a gente analise as alternativas para ter uma ideia de como
como pode ser a resposta. Na letra D, ele fala cetona, não tem nada a ver com cetona, isso não é uma cetona, é um éter. Na letra E, ele fala butanóico, óico é ácido carboxílico, então também não vai ser. Então ele tem etox butano ou etox metilpropano. Etox butano ou etox metilpropano. E aí, qual vocês acham que está mais correta aí? Letra A ou letra B? Hein? Na opinião de vocês. Acho que é a B, que é a B, que é a B. O mais correto vai ser a letra B, realmente. O povo para me encher de orgulho. Letra B. Por que não é, professor, a letra A? Se fosse a letra A, era para ser assim. H3. Opa. C, CH2, 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 O. Era para ser uma reta. Então você não pode dizer que esse composto que está na função e esse que eu acabei de escrever são iguais. Eles não são iguais, certo? Esse que a gente está trabalhando, ele tem uma ramificação, enquanto esse que eu escrevi agora não tem ramificação. Por isso que não pode ser letra A, tem que ser letra B. Alguma dúvida? Então, a última dessa lista. A última dessa lista também é um éter, tá certo? E esse éter, ele diz aqui, você pega a parte menor, ó, ó, ele quer o nome oficial e o nome usual. O nome oficial, né, ó, parte menor vai ser metox. Tem que começar pela parte menor, metox. Então, letra A tá errada, letra B tá errada. Então, é metoxbenzeno? É metoxbenzeno, certo? Agora, como é o nome dele, tá? Ó, carbinol, letra E, carbinol. Não tem nada a ver com carbinol, certo? Não tem nada a ver com carbinol. Então, é éter metilbenzílico ou éter metilfenílico? Como isso aqui é um fenil, certo? Isso vai ser metilfenílico. Então, a alternativa correta aí vai ser letra D. Aí, professor, como é que seria um benzílico? Seria assim, ó. Seria CH2 e aqui O. Isso aqui era que seria um éter metilbenzílico, tá? Mas esse que nós estamos vendo é metilfenílico, ok? Só um segundinho. Vamos para outra lista então, né? Essa já está corrigida, ninguém teve dúvida. Vamos para a próxima.
Vamos lá. Lixa 22. Esse é o seguinte. Eu tenho um composto bem grande e peço para você identificar as funções que tem nele, tá? Dentre as funções que nós já estudamos. E aí? Primeiro, essa primeira, você não tem oxigênio, não tem dupla O, não tem OH, é somente carbono com a dupla ligação, certo? Então, se é um carbono com a dupla ligação, é um hidrocarboneto. Agora, com dupla ligação, qual é o tipo de hidrocarboneto que a gente consegue observar? É um alcano? Não, alcano é só ligações simples. É um alceno? Sim, é um alceno, tem uma dupla ligação. Mas, professor, não tem nenhum nome alceno aí, não. É porque pode ser alceno ou alqueno. Eu acho que vocês devem ter visto isso com o professor anterior, né? Alceno ou alqueno é a mesma coisa. Então, sendo assim, esse primeiro você vai dizer que é um alqueno ou um alceno, tá? Aí com isso você já elimina a letra C e letra E. O 2. O 2 você está vendo que tem só um oxigênio entre carbonos. Acabamos de ver, fazer exercício agora, corrigir exercício. Oxigênio entre carbonos é um éter. Oxigênio entre carbono é um éter. E aí você já elimina todas as outras alternativas e o correto vai dar a letra B, tá? Mas vamos lá, terceira. Terceira tem hidroxila, OH, ligada ao carbono saturado, quer dizer, só com ligações simples. Então, o terceiro vai ser um álcool, certo? E o quarto, eu tenho o carbono, que eu estou colocando na bolinha vermelha. Ele tem C dupla O, H, né? Dupla O, O, não está entre carbonos. Então, isso realmente é um éster. Por esse motivo é porque dá a alternativa letra B. Ok? A próxima. Os ésteres são compostos orgânicos derivados de ácidos carboxílicos, que possuem odor agradável e, por esse motivo, são largamente empregados na preparação de perfumes e essências artificiais. Ao reagir cloreto de propanoíla e metanol, obtém-se essa fórmula. Então, eu tenho cloreto de propanoíla com metanol, eu tenho isso aí. Aí eu pergunto, como é o nome desse composto? Certo? Como é o nome desse composto? Se você lembrar como é que a gente faz o éster, você vai conseguir identificar. Primeira coisa é você nomear essa parte esquerda, né, onde está a dupla O, certo? Então, são 3 carbonos próprios. Só ligações simples, mais OAto. Então, propanoato de... Aí, a segunda parte vai ser prefixo mais ila. Então, um carbonos, met, mais ila, metila. Então, propanoato de metila, alternativa letra D. Bem simples essa, né? Sem muitas complicações. Para a próxima. O fungo com cheiro de frutas. Fungos tanto podem alimentar como matar ou até salvar vidas na forma de medicamentos. E agora descobriu uma outra finalidade, a de aromatizante. Pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade de Campinas descobriram um fungo que exala aroma de frutas. Trata-se da espécie que vocês estão vendo aí, Geotrichum sp, capaz de produzir 22 componentes voláteis, quer dizer, aromas diferentes. Entre eles, você tem
o isovalerato de etila, né? O 3-metil-butanoato de etila. Este derivado do ácido 3-metil-butanóico. E o hexanoato de etila, que se assemelha ao cheiro de frutas. O aroma é um intermediário entre morango, banana e maçã. A levedura será uma alternativa aos aromatizantes químicos, já que é possível usar algo natural. Então, para a nossa saúde, bem melhor. A descoberta aconteceu por acaso. Um dos pesquisadores recebeu um pacote de beiju de tapioca transportado do Maranhão até Campinas. Ao abrir o pacote de doce, que estava mofado, espalhou-se pelo laboratório o aroma de frutas. Esta descoberta, né, estava descoberto em mais um acidente da ciência, o novo aromatizante artificial. Então ele quer o nome dos dois ésteres, né, o nome não, desculpa, a fórmula dos dois ésteres citados. Quais são os dois ésteres citados? 3-metil-butanoato de etila e 3-metil-butanóico. Então, a gente sabe que se é um éster, vamos chamar o primeiro de A e o segundo de B. Se é um éster, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o C dupla O entre carbonos. Então, 3-metil-butanoato. Então, tenho 1, 2, 3, 4. Aí você coloca dupla O. Eu quero 3-metil-butanoato. Certo? Então, no carbono 1, 2, 3, eu coloco um metil. Sempre conto da dupla, né, do C dupla O em relação à extremidade. E aí eu completo com hidrogênios, né? H2, H, H3. E falta o restante. Etila. Então, depois do oxigênio, eu coloco H2, H3. CH2, CH3. Então, esse é o composto da letra A. 3-metil-butanoato de etila. O outro, certo? É o 3-metil-butanóico. 3-metil-butanóico. Isso é um ácido. Então, o professor marcou errado, por isso que você não vai poder fazer esse. É este outro aqui, ó. Hexanoato de etila. Hexanoato de etila, já que ele está pedindo os dois ésteres. Hexanoato são 6 carbonos. Então você faz, ó. H3, C, CH2, 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 C, 246, dupla O e é etila. Então CH2, CH3. Então esse é a letra B, digamos assim, do composto. Do outro composto que está pedindo para ser descoberto. Alguma dúvida nisso aí? Não. Sem dúvidas? Questão 12. Observe o rótulo. Sabonete de benzoato de benzila. Uso externo. Serve para escarbicida e pediculicida. Primeiro, a que função química pertence o benzoato de benzila? Apareceu OAto, de cara você já sabe que é um éster de cara, certo? Então essa é a função éster. Outro, a estrutura. Então na letra B ele pede a estrutura. Como é que vai ser? Benzoato de benzila, tá? Então o benzoato de benzila vai ser aqui. Tem que ter o anel benzênico. E aí você coloca C dupla O. Esse é o benzoato, certo? Benzoato. Professor, não poderia ser o C diretamente na estrutura, não? Não, porque senão você não tinha como colocar duas ligações com oxigênio, uma com um oxigênio e uma ligação com o outro oxigênio. Não tinha como. Então a estrutura é essa. Benzoato. E benzila?
para ser benzila, você tem que colocar o quê? CH2 e a estrutura. Aí você pode dizer, professor, eu não poderia tirar esse CH2, não botar só direto? Não, não poderia, porque senão não seria benzoato de benzila. Seria benzoato de fenila. Porque aí não seria um benzil, seria um fenil. Ok? Alguma dúvida? Não. Não. Ok. Agora aqui eu tenho 3 aromatizantes, né? 3 aromatizantes. Eu tenho um flavorizante aí de maçã, de banana e de laranja. Eu quero o nome dele, tá bom? Eu tô zoando, viu? Não vão ficar com raiva, não. Eu tô zoando aí. A vozinha foi perturbação. Então, o que é que acontece? Ó, olha o início. O início tem 2 carbonos, et, ligações simples, an, mais oato. Etanoato de. Ó, são 2 carbonos, et mais ila, etila. Etanoato de etila. Aí o outro, eu tenho 2 carbonos, et mais an mais oato. Então, etanoato de. Aqui eu tenho, ó, entre parênteses, eu tenho 4, mais 1, 5. Então pentil vira pentila. Etanoato de pentila. E o terceiro eu tenho 2, então é et mais an mais oato, etanoato de. Aí, dentre parênteses, tem 7, mais um que está fora, 8. 8 é oct, então vai ser octila. Então fica etanoato de etila é maçã, etanoato de pentila, banana, e etanoato de octila, laranja. Estão acertando tudo, não estão errando nada. Hein, galera? Estão acertando tudo. Tudo não. Mas está conseguindo tirar as dúvidas, Moisés, com o que está errando? Ah, beleza. Ah, tranquilo, Cauane. Qualquer coisa é só perguntar, que eu ajudo. Agora os 2 últimos, né? Tanto o metanoato de etila como o propanoato de isobutila são usados como flavorizantes de rum. Escreva a estrutura de cada um. Então, eu vou colocar aqui estrutura A para o etanoato de etila e o B, aliás, para o metanoato de etila. E o B para o propanoato de isobutila. Tá certo? Então, vou colocar aqui. O A, como é que vai ficar o A? Já que a gente não tem espaço, eu vou fazer por aqui mesmo. Metanoato de etila. Metanoato só tem um carbono, met. Então, fica H, C dupla O, O. Metanoato de etila. Então, se etila são 2 carbonos à direita. Então, CH2, CH3. E a letra B? Letra B, propanoato de isobutila. Propanoato são 3 carbonos, né? H3C. CH2, C dupla O, O. Isobutila. Aí você faz um isobutil, né? C, H2, CH. Aí tracinho para cima, CH3, tracinho para baixo, CH3. Isso é um isobutil ou isobutila. Certo? Então, a questão 18,
Vou até botar uma setinha indicando para cá. A questão 18 fica assim. A questão 24, o composto da essência da laranja é esse daí. A gente até já fez, né? Ó, tá aqui já aparecendo. Sem nem precisar se estressar. Ó. Laranja, etanoato de octila. Então você já sabe a resposta. Por que etanoato? Porque eu tenho à esquerda 2. Então, et mais mais oato, etanoato. E octila, porque são 8 carbonos. Então, etanoato de octila. Tá? Aí tá etanoato de N-octila. Mas é a mesma coisa. O N é só para dizer que é o normal. Ok? Pronto, aí a gente termina essa correção. Ok? Eu vou mandar para vocês a chamada agora, enquanto eu vou abrindo o outro conteúdo, para que a gente possa seguir, tá? Pronto. Vão preenchendo essa chamada aí, por favor. Só enquanto eu pego o próximo conteúdo aqui. Todo mundo está fazendo? Pronto. Vou projetar para vocês para a gente iniciar, tá? Continuando agora, nós vamos falar ainda com o éster, certo? Ainda com o éster, não, desculpa. Ainda com a carboxila, porque a gente viu ácido carboxílico, que usa a carboxila na extremidade, e vimos o éster, que usa a carboxila entre carbonos. Nós vamos ver, então, agora os sais orgânicos, tá? O que são os sais orgânicos? São justamente os compostos em que você tem a carboxila na extremidade, mas não é um ácido carboxílico. Por que não é um ácido carboxílico? Porque para ser um ácido carboxílico tem que ter o OH. E, na verdade, há uma reação química, certo? Para a formação desse sal, tá? Então, você tem aí a presença de um sódio, cálcio, magnésio e aí vários outros metais que podem acontecer. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para que vocês possam entender melhor. Então, eu tenho aqui o sal orgânico. E ele é derivado de quê? Da reação do ácido carboxílico. Vou pegar o mais simples, ácido carboxílico mais simples. H, C dupla O, OH. Então tem um ácido carboxílico que vai reagir com uma base. Vamos botar o NaOH, certo?
Vamos colocar o NaOH, certo? Hidróxido de sódio. E aí o que é que acontece? Quando eu vou reagir o ácido carboxílico com a base, vai acontecer o seguinte, ó, vai romper, no ácido carboxílico vai romper a ligação e o hidrogênio vai sair. Aqui vai romper a ligação do sódio com a hidroxila e eles vão se separar. O sódio vai vir para onde estava o hidrogênio, já que ele é positivo e o hidrogênio é positivo que saiu. E a hidroxila vai se unir ao hidrogênio que saiu lá, deixou o oxigênio sozinho. Com isso, o que é que vai acontecer? Vai formar HCOO-NA, certo? Mais H2O, certo? É isso que vai acontecer para a formação do sal orgânico, tá? Vamos ver outro. E vamos colocar a letra A, vou pegar a letra B. Vou pegar agora H3CCH, 2C dupla O, OH. E agora eu vou colocar KOH, certo? O que é que acontece? Vai ter a ruptura, vai sair aqui, ó. Tem a ruptura, a quebra aqui, a quebra aqui. Aí, esse potássio vai vir para cá, o lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai se unir com a hidroxila para formar água. Sendo assim, a gente vai ter aqui H3C, C, H2, C dupla O, O, K, ou melhor dizendo, ao invés de eu colocar OK, eu posso colocar o K junto, né? Porque o sódio, o potássio, assim, ó, Na, junto, eles são metais. Metais não formam ligação covalente, não. É ligação iônica, certo? Aí ficou, o professor ficou ok mesmo, tá certo? E o nome? Como é que eu vou fazer? Assim, alguma dúvida até aí, pessoal? Sobre esse sal orgânico? Alguma pergunta? Não. Aí depois não. Aí depois eu não consigo não tirar onda. Tá vendo um negócio desse? Tá vendo, né, Rogério? Depois fica reclamando. Ó. Não. Vamos lá. Então, o nome. Tá certo, eu vou parar de perturbar. Vamos para o próximo. Eu vou colocar agora o nome, a nomenclatura. Então, como é que você vai colocar o nome? Tá? Você vai colocar assim, igual, como ele deriva do ácido carboxílico e vai gerar a C dupla O, C dupla O, ele vai ficar entre carbonos, né? Você vai ter a estrutura com entre o metal e o radical, então você vai colocar como se fosse um éster. Então vai ser prefixo mais infixo. O infixo é an, em, in, tá certo? Então a diferença é essa. Mais o ato
que é a mesma do F. Então, metanoato, etanoato, propanoato, butanoato, tal. De, a preposição de, não pode esquecer, tá? E como do outro lado, do lado direito, eu vou ter um metal, então vai ser o nome do metal, certo? Então vamos fazer os exemplos. Aqueles exemplos que eu coloquei lá, vamos colocar o nome, tá? Eu tenho aqui HCOONA. É só juntar aqui, Na. Então como é que vai ficar? Um carbono metanoato e o nome do metal. Como é o nome do Na? Sódio. Então fica metanoato de sódio. E a letra B? A letra B eu tinha H3C, C-O-O, O, e eu tinha K, né? Então o nome dele. Como são dois carbonos, tá certo? São dois carbonos, então vai ficar et mais an, só ligação simples entre carbonos, mais oato. Então, etanoato de. E o K vai se chamar como? Potássio. Então, etanoato de potássio. E a letra A, metanoato de sódio. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Nada? Beleza. Eu pensei, eu pensei que ia dizer novamente, né? Zoação. Não, eu vou. Parar de perturbar, porque toda vez eu lembro. Mas eu vou tentar me concentrar em outra coisa, certo? Vou tentar me concentrar. Vamos lá. Senão começa a rir e aí eu não paro mais. Vocês acham que é só vocês que perturbam? Oxi. Então, continuando. Vamos na definição. Então, os sais orgânicos são compostos originais da reação de uma base, né, inorgânica, como eu já mostrei, né? NaOH, KOH, CaOH, são bases, né? Apareceu o metal com OH, é uma base, né? Hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, e aí outros tais. Com ácido carboxílico. Esta reação resulta em um sal orgânico e água, que foi justamente isso que eu expliquei e que a gente fez agora. Onde R é um radical orgânico, ou hidrogênio, e o Me é um metal, né? Ou então o amônio, que é o NH4+. O radical destacado de azul chama-se acilato. É uma forma, digamos assim, usual de falar, tá? É uma maneira usual de falar. Então, se é usual, a gente poderia aqui, ó, já que essa parte é o acilato, acilato é porque são dois, tá? Vem do acila, ó. Se são dois, aqui seria etanoato de potássio ou seria acilato de potássio. Ó, se você olhar aqui, você vai ver. Deixa eu ver se eu escrevi bobagem. Não, é o radical acila, tá certo. É o radical acila. Só que aí é o nome usual, tá? É o nome usual. Pra gente não mexer, não vou nem colocar aqui para não depois não confundir. Pronto. Esse material eu vou mandar para vocês. Às vezes você vai ler sem contexto
Aí se atrapalha. Nomenclatura oficial. A nomenclatura dos tais usa o prefixo ato, né, que é justamente metanoato, etanoato, butanoato, e é muito parecido com as dos ésteres, como eu falei. Veja as regras. Identificar o número de carbono preso ao acilato, né? O acilato ele chamou do carbono, C-O-O, dando nomenclatura de hidrocarboneto ato. Então, metanoato, etanoato, butanoato, tal. Se for necessário numerar o carbono, sempre parte do azulzinho, do carbono ligado a duplo. Identificar o metal ou o amônio, né, colocando o nome. Antes do seu nome, o nome da parte é acilato, que é justamente começa pela esquerda e depois a parte do metal. Então, o nome. Nomenclatura oficial. Se o ânion do acilato é um bivalente e dois cátions diferentes estiverem ligados a ele, antes da preposição de, usa-se a palavra duplo e entre o nome dos cátions coloca-se a conjunção i. Como assim, professor? E de que maneira? Então, eu tenho aí, ó, os nomes abaixo, né? Prefixo, infixo, ato, é o que a gente já fez, e o nome do cátion. Então, você tem, lá embaixo, deixa eu aumentar aqui, ó, o primeiro, propanoato de sódio, porque são 3 carbonos, né? O outro, 2-metilbutanoato de amônio, etanoato de cálcio. Aí o outro, ó, propano diato, propano diato duplo de lítio e potássio. Eita, bexiga. Agora que eu não entendi. Calma, vamos fazer exemplos, né? Deixa eu colocar lá para que a gente possa exercitar. Então, fiz aqui letra A e letra B. Vamos para a letra C. Então, na letra C, eu vou colocar um sal maior, né? H3C, CH2, CH2, C dupla O. Vou ajeitar aqui. C dupla O, O. Aí, vamos colocar aqui, né? É uma outra forma de você escrever, é colocando o negativo e o positivo. É uma outra forma. Mas se colocar junto também vai estar certo. Vamos colocar Li+. O metal sempre é positivo, tá certo? O metal sempre é positivo. Então, como seria o nome dessa criatura? Ó, são quatro but mais an mais OAto. Então, butanoato de Li é lítio, certo? Butanoato de lítio. Vamos fazer outro. Letra D. H3C, CH3, C dupla O, O menos. Deixa eu ver outra aqui. CS mais. Tá? Então, o nome desse camarada. Ó, tem cadeia principal, porque tem uma ramificação metil, ó. Então tem que numerar. 1, 2, 3. Então, como é que você faz? Primeiro o nome do radical, né? 2-metil. Aí são 3. Prop, mais am, mais oato. Então, 2-metilpropanoato de CS é césio.
Então, 2-metil propanoato de césio. Alguma pergunta até aí? Não. Não? Tá certo. Vamos ver, então, uma outra forma. Ele mostra aqui, ó, um outro exemplo, que ele usa dois, certo? Dois íons. Dois íons. Nesse caso de dois íons, tá? Deixa eu botar logo outro aqui, que eu não coloquei com amônio, né? Então, ó, letra E. H3C, C dupla O, menos NH4 mais. O nome disto aqui é amônio, certo? Amônio. É um íon positivo, é um íon. Então, se eu tenho dois carbonos, vai ficar etanoato com íon amônio. Então, é etanoato de amônio, certo? Mas se você perceber em todos, ó, eu só tenho um oxigênio, uma ligação livre, só uma, porque a outra do oxigênio está no carbono, tá certo? Mas pode acontecer de você ter metais com duas cargas, ao invés de uma, como eu coloquei, sódio, potássio, lítio, césio. Então, ao invés de você só ter uma carga, você vai ter dois. Como assim duas, professor? Vou mostrar. Parei na letra E, agora a letra F. Certo? Então, na letra F, eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. H3C, CH2, H3C, CH2, certo? Aí você tem aqui, deixa só eu corrigir, porque tem um errinho, tá? Pronto. Dupla O, só conferir. Eita, como eu tenho um amor a isso. Pronto. Só tenho uma correção aqui para fazer. O menos, O menos. Aí aqui os dois estão unidos pelo mesmo metal. Cálcio. 2 mais. Aí eu vou fazer letra F e letra G. Eu vou colocar HC dupla O menos, O menos, HC dupla O menos e magnésio. Certo? 2 mais. Aí, professor, por que o senhor colocou 2? Porque eu tenho, ó, duas cargas aqui. Como eu tenho duas cargas no cálcio, duas cargas no magnésio, certo? Eu preciso de dois compostos, tá? Eu preciso de dois compostos. Como vocês conseguem observar aqui, tá certo? Como vocês conseguem observar. E outra, são iguais, tá? Eles são iguais. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui dois. Se eu tenho dois, é etanoato de cálcio, tá?
Por que cálcio? Porque eu já sei que a carga dele é 2. Ele vai precisar de 2 desses, não só de um. Tá bom? Aí o outro, metanoato de magnésio. Alguma dúvida sobre isso aí? Não. Não? Beleza, então. Deixa eu ver o próximo aqui. Agora, certo. Tá, quando temos dois, né? Agora esse GH. Então, H eu tenho CH2, C, C, dupla O menos, Na mais, dupla O menos, Na mais. E letra I, eu vou colocar CH2, CH2, C dupla O menos, K mais e C dupla O menos, lítio mais. Tá? Então, aqui eu tenho 3. Na letra H, tenho 3. Então, pró. Só ligações simples entre carbonos. Mas como eu tenho duas dupla OH, duas, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, propan di, porque são dois, dioato, certo? Porque são dois oato, propanoato, propandioato, de, certo? Como eu tenho sódio e sódio, então vai ser duplo, entendeu? Propandioato de duplo sódio. Por que duplo sódio? Porque eu tenho duas vezes o sódio e sódio. E o outro? Eu tenho aqui, ó, 4 bote. Só ligações simples. São dois acilatos. Então eu vou colocar de acilato é oato. Então, butandioato de duplo, porque tem dois, tem lítio e potássio, e agora vem o nome dos metais: lítio e potássio. Aí, professor, por que não potássio e lítio? Em ordem alfabética. Lítio vem primeiro, depois potássio. Perguntas? Aí é mais chatinho de entender, né? Tem mais detalhes, né?
são sais orgânicos, Moisés. Eles são utilizados em reações químicas ou, muitas vezes, eles não são nem produzidos com alguma finalidade. Na verdade, eles são subprodutos de uma reação. Você tem uma reação química acontecendo e esse sal acaba surgindo como um subproduto. Você quer formar uma coisa diferente, você forma, não tem problema, você obtém aquilo que você deseja. Porém, no processo, como subproduto, você tem esse tipo de sais. Sim, como você tem a carboxila, ele tem um teor ácido, sim. Não é muito alto, não, mas ele tem um teor ácido. É mais um pouco do que o ácido carboxílico, já que ele tem duas carboxilas. Então, nesse caso, esse tipo de sal aí, orgânico, ele tem uma acidez maior do que até o próprio ácido carboxílico. Não seria a gente na indústria não chama, no laboratório, principalmente na indústria, mas a gente não chama de lixo, não. A gente chama de subproduto mesmo. Porque muitas vezes esses subprodutos são vendidos, tá certo? Ou então são reutilizados. Por exemplo, quando você vai, numa reação química, produzir o hidróxido de sódio, sobra uma massa, digamos assim, diluída, né? Sem tanta pureza, digamos assim. E essa massa sem tanta pureza, na forma cristalina, ainda é usada como soda cáustica. A soda cáustica é diferente do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele é puro. A soda cáustica ele é, digamos assim, é o subproduto. Certo? A gente só não pode chamar de lixo, porque lixo é aquilo que você não vai utilizar mais, que você despreza, que você joga fora. Certo? Para você ver, até nos entorpecentes, o subproduto, né? Ou digamos assim, o lixo, entre aspas, como Moisés colocou, ele tem utilização. Como assim, professor? Né? Você sabe que existe a cocaína. A cocaína ela é pura, tá? Só derivado da folha da coca, da flor da coca. E aí, quando você produz a coca, você não, né? Deus queira que você não, porque da cadeia é braba. Então, digamos que a pessoa, quando produz a cocaína, tem um rejeito, né? Tem aquilo que não serve. Aí o que é que ele faz? Ele pega o que é rejeito da cocaína, o que iria jogar fora, e aí ele coloca mais solvente, mais outras bagaceiras, e daí gera o crack. O crack é um subproduto da cocaína, tá? E, ok, Ariane, tranquilo. Aí, a partir do momento em que o cara pega o crack, que já é viciante, né? E o subproduto do crack, que aí já é praticamente lixo mesmo, porque o crack já não presta. E o subproduto do crack já é uma bagaceira. E aí o cara pegaram o subproduto do crack, colocaram mais solvente, colocaram outras bagaceiras lá, e aí criaram o ox, tá? O ox. Esse ox é um subproduto do crack que é muito mais viciante, muito, extremamente mais, potencialmente mais viciante do que o próprio crack, certo? Tão viciante que mesmo para quem não consumiu nenhum tipo de droga, com a utilização de uma, duas vezes, já vicia. Para você ver como ele tem uma ação muito perturbadora, tá? Muito viciante, né? Causa um vício muito rápido, o óxido, tá?
Então, deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma coisa para mostrar. Aqui ele mostrou já isso. Tá. E aí ele mostra com dupla e tripla ligação. Vamos ver. HI, fazer aqui o J e o K. Nessa situação, ele vai mostrar o seguinte, ó. H3C, CH dupla, CH, C dupla O, O menos, Na mais. O outro, H, C tripla, C, C dupla O menos, K mais. Então, como seria isso aqui? Essa letra J tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar como? São 4 carbonos, but. Tem ligação dupla no carbono 2. Então, but 2 em mais o átomo de, e o metal aqui que a gente está trabalhando, sódio. Então, but 2 em o átomo ou butenoato, digamos assim, né? Pode juntar butenoato de sódio, tá? E o de baixo, ó, não precisaria nem numerar, porque a única posição, já que são 3 carbonos que essa tripla poderia vir, seria no carbono 2. Não tinha como vir outro carbono. Então aí não ia necessitar numerar. Mas como eu vou fazer de forma geral, aí eu vou numerar, tá certo? Então são 3 carbonos, prop, ligação tripla no carbono 2. Então 2 in mais o átomo de e o metal que é potássio. Então, prop 2 inoato de potássio. Ficaria assim. Alguma pergunta? Não? Ok. Vamos ver lá. Pronto, aqui eu mostrei os exemplos. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo para mostrar ou alguma curiosidade. Pronto. Então tem aí algumas, ah, algumas nomenclaturas usuais dos sais orgânicos, certo? Então, ó, o nome oficial é metanoato ou formiato. Esse outro é o etanoato ou acetato, propanoato, butanoato, pentanoato ou valerato, fenilmetanoato e etanodiato. Isso são os só a parte C dupla O. O que não colocou aí é o metal, que poderia ser, ao invés de colocar metanoato de sódio, poderia ser formiato de sódio. O etanoato por exemplo, potássio, poderia ser acetato de potássio. O propanoato, né, digamos, de lítio, poderia ser propinoato, propio, propionato de lítio. E assim vai, certo? Butanoato é o butirato, pentanoato é o valerato. E assim, consequentemente. Deixa eu mostrar a vocês como vocês poderiam entender isso melhor. Ó, que não. Ó, o metanoato, né? Metanoato de sódio. Metanoato, então ele falou que ao invés de você usar o metanoato, você pode usar uma outra nomenclatura, o formiato. Então, o metanoato substituído pelo formiato, em vez de ser metanoato de sódio, você ia colocar o formiato de sódio.
Em vez de metanoato, formiato de sódio. Em vez de etanoato, seria acetato de potássio. Seria a nomenclatura usual, tá certo? Esse aí teria quatro, certo? Então, em vez de ser butanoato de lítio, você ia ter o butirato de lítio, certo? E aí sucessivamente, tá? Mesmo jeito aqui, etanoato de amônia seria o acetato de amônio. E aí você tem essa substituição, certo? Relacionada a essas possibilidades. Características dos sais. Quais são algumas características? Os sais orgânicos são normalmente obtidos pela reação entre ácido carboxílico e base de arrênio, tá? Hidróxido de sódio e tal. São compostos que possuem uma parte altamente polar, formada pela atração eletrostática entre cátions e ânions, e uma outra parte, a de cadeia carbônica, que tende a ser apolar conforme o número de carbono. Sais de ácido carboxílico de cadeia longa são sabões. Olha aí, quem foi que perguntou? Moisés? Eu acho que foi Moisés. Uma utilidade, tá? Então, sabões, sabão em barra, sabão em pó, sabão. Você, no sal, na preparação para o sal, você tem a produção para a preparação do sabão, né? Você tem a produção desse sal orgânico, tá certo? Que vai dar estabilidade. Professor, como assim? Como é que vai formar o sal? É porque assim, quando você está preparando, tá? Um, um detergente, por exemplo, se a gente voltar agora de outubro para novembro, eu queria mostrar essa reação com vocês, né? Fazer com vocês, que é a produção de detergente, como produzir detergente. Não é diluir, comprar ele concentrado e diluir, não. Não estou falando disso, não. Estou falando da reação química mesmo. Você tem as substâncias que têm características totalmente diferentes, tem características que podem até ser tóxicas, mas quando se mistura, vai virar uma substância utilizada no nosso dia a dia, que é o detergente. Então, quando você vai preparar o detergente, você utiliza. Ah, você já produziram detergente, Ariane? Mas fizeram só a diluição ou vocês utilizaram ácido sulfônico? O ácido dodecil sulfônico? Não lembra, não? Outro aluno lembra se foi só uma diluição do detergente ou se fez utilizando o ácido dodecil? Lembra, não? Beleza, eu faço pelo menos uma vez. Ah, foi uma eletiva. Ah, tá certo. Entendi. Foi uma eletiva que vocês tiveram. Mas, de qualquer maneira, a gente faz, pelo menos só para lembrar, e para a gente colocar em prática essa. Ah, foi no nono, beleza. Então, a gente coloca em prática esse assunto que nós estamos vendo. Então, quando, na preparação do detergente, a gente usa. Ah, entendi, tá certo. Quando a gente vai preparar o detergente, a gente usa o ácido dodecilsulfônico, né? É um ácido orgânico. E aí o que é que acontece? Para neutralizar esse ácido, certo? Para a gente neutralizar esse ácido, a gente usa uma base, que é o hidróxido de sódio.
Então, a gente vai ter o, um sal orgânico a partir dessa reação química, certo? Um sal orgânico que vai a partir dessa reação química. E esse sal orgânico que é formado do ácido dodecil sulfônico com o hidróxido de sódio, ele é muito importante para a mistura. Por que ele é muito importante para o detergente? Porque a viscosidade do detergente é dada justamente por esse sal. A viscosidade, sabe aquela história de você pegar, comprar um detergente, quando for colocar, ele está mais espesso, aí você diz, vixe, como esse detergente é muito bom. Ele é bem grossinho. Já escutaram falar? Ou já pensaram assim? Olha como esse detergente é grosso. Nossa! Mas na verdade não é grosso. Isso não existe. Não é um tronco para ser grosso, né? Ele é espesso. Tem uma. Ele é mais. Tem a característica de ser mais espesso, né? Então ele não tem essa questão de ser grosso. Ele é mais viscoso, tá certo? Digamos assim. Se bem que viscosidade é atribuído a óleo, por isso que se fala que é espesso mesmo, tá? Então, essa característica é dado, hã? Sim, sim, as imitações, né? Então, essa característica é dado justamente ao sal que é formado. Aí, às vezes, dependendo da quantidade que você coloca, não é suficiente o subproduto, o sal que é subproduto, para que ele possa ficar espesso. Aí, o que é que a gente faz? A gente coloca um detalhezinho a mais, que é o sal de cozinha. A gente pega um pouco de sal de cozinha, dilui em água, certo? E depois coloca no detergente e mistura. Aí é que ele vai ficar mais grossinho, grossinho. Tá entendendo? Ele vai ficar mais viscoso. Eita, professor, isso é verdade? Claro. Você tem um detergente em casa. Digamos que o detergente que você tem em casa não é nenhum, digamos assim, como é que eu posso dizer, uma marca de detergente, Brelux, não é nenhum Brelux, tá certo? É mais simples. Então, o que é que você faz? Você pega o detergente, geralmente não coloca, digamos que sua mãe foi e já utilizou metade do recipiente. Aí você põe, vai lá, põe uma colher de sal e meio copo de água, certo? Se quiser, pode colocar uma colher e meia, mas é melhor uma colher só para não ficar esbranquiçado. Então, coloca uma colher de sal, meio copo de água, aí dissolve bem, homogeneiza, dissolve bem. E aí você vai e essa mistura do sal com a água, que dissolveu bem, você coloca dentro do detergente, que está na metade, certo? E aí homogeniza, você balança, né? Você mexe. E aí você, depois que usar, você vai ver que ele está grossinho, grossinho. Jeito... Aí sua mãe vai dizer, menino do céu, como é que você fez isso? Você melhorou o detergente, a qualidade do detergente daquele caso. Oh, meu Deus, eu sabia. Tu ia ser um cientista, meu anjo. Não, minha mãe não gosta muito dos meus experimentos, não. Mas ela adora usar o detergente que eu faço. Entendeu? Pegava com sal cotonete, só o sal. Eu nunca vi isso, não, Leonilson. Depois me manda esse aí que eu tento fazer, aí se der certo eu mando para vocês. Eu faço com vocês, tá certo? Não, eu tô falando desse que Leonilson tá comentando. E mande para mim, porque eu nunca vi isso, não. Sei lá, eu nunca vi esse negócio com sal da teste de gravidez. Eu não tô sabendo disso, não. Mas, rapaz, tá vendo? Oh. Mas vamos lá, só para terminar, eu já falei que forma o sabão, os sabões. Como todos os sais, são sólidos cristalinos e não voláteis.
sal de ácido carboxílico de metais alcalinos e de amônio são solúveis em água, né? Eles dissolvem bem em água. Porém, os metais pesados são praticamente insolúveis. São usados industrialmente como derivados do ácido etanóico, que por isso são denominados de acetato. Tá bom? Então, essa função a gente termina por aqui hoje. Como funciona o que, Ariane? É isso que Leonilson falou?